Olha, terminar a construção, terminar aquela casa era o sonho da minha cunhada Tedeschi, a Rose, e do meu irmão o Jair. Aliás, uma casa dos sonhos de verdade. Imagina alguém economizando 10 anos, poupando, economizando por longos 10 anos para construir uma senhora casa. E isso, sabe, era a família inteira, não só a Rose, como o Jair e os filhos. Os meus sobrinhos, o Fernando, a Mara, sabe, mutirão, a família se uniu, a família se juntou. Trabalhou duro para ajudar aos pais a construção daquela casa. Uma casa dos sonhos. O que eles planejaram, o que eles colocaram no papel da forma que eles sonharam. Desenharam no papel e disseram, é assim. Essa é a casa dos nossos sonhos. Essa é a casa que nós um dia vamos conseguir. Nós vamos levantar. Nós vamos construir. E quando desenharam esta casa, o Fernando e a Mara, inclusive, eram ainda bem pequenos, sabe? Mesmo os dois sendo crianças, já entendiam. Já sabiam que aquela casa um dia iria ser construída. E começaram a trabalhar, já de cara disseram, pai, mãe, pode contar com a gente, viu? O nosso dinheiro também vai para ajudar na construção da casa. E não havia quem não admirasse a vontade, a perseverança, o ideal daquele sonho e daquela família. O Jair, a primeira coisa que fez foi comprar o terreno pago, as coisas seriam mais tranquilas, mais fáceis, e aí a luta seguia adiante. Claro, se você quer uma coisa, você tem que trabalhar, você tem que lutar para isso, você tem que investir. Você tem que lutar, você tem que trabalhar. E era isso que a família do meu irmão fazia. Enquanto os amigos da Mara, os amigos do Fernando se divertiam, tinha uma outra opção, viagens, passeios, litoral, praia. Os dois não. Os dois estavam empenhados em ajudar os seus pais a terem a tão sonhada casa. E tinha que ser daquele jeito. Do jeito igual que estava no papel. Família unida, trabalhando assim dia e noite, gastando somente o necessário e o resto ia para a construção da casa. Você sabe que nisso algumas pessoas surgem e dizem, mas vocês não estão vivendo? Vocês não estão se divertindo? Vocês não estão passeando? Só pensam nessa casa, não se divertem, não compram nada. O tempo vai passando e vocês só trabalham. Não tem importância. Mas quando a casa estiver pronta, aí sim a gente tem tempo. Aí sim a gente vai se divertir. Aí sim a gente vai viver mais calmo, mais sossegado, mais tranquilo. E a casa foi tomando um jeito diferente. Faziam questão de tudo de primeira. O material da casa, tudo de primeiríssima qualidade. Um dia a Rose disse, o dia que nossa casa ficar pronta, o dia que estiver levantada, aí sim eu quero dar uma linda festa, organizar uma linda festa de comemoração, de inauguração, e quero convidar todos os meus parentes, quero chamar todo mundo que eu conheço. E entre os amigos da Rose e do Jair, tinha um casal, Tedeschi, o Elcio e a Lourdes. Esse casal sempre tentava desanimar. Sabe aquele casal do contra? Amigos, mas secavam. Assim eram os dois. Quer dizer, enquanto uma família unida batalhava para seguir, para erguer aquela casa, o Elcio e a Lourdes surgiu como o casal para infernizar, para desanimar a Rose e o Jair. Terminar essa casa não vai ser fácil, não. Olha, se eu fosse vocês, eu desistia, viu? Já põe uma placa aí, vende isso aí, vai muito dinheiro aí. Se eu fosse vocês, eu desistia. Por que vocês não vendem? Dá um jeito do jeito que tá. Com o dinheiro vocês podem comprar uma casinha boa para vocês. Por que tudo isso? Por que toda essa mansão? Toda essa casa? Compra uma casinha mais simples, vende essa. Surgia, quando aparecia o Elcio e a Lourdes,
apareciam para cutucar, sabe, para infernizar, para que meu irmão e para que a Rose vendesse a casa do jeito que estava. Um dia eu mesma disse para o meu irmão: olha, Jair, eu não sei não, mas esse casal, o Elcio e a Lourdes, você não percebeu ainda a inveja? A inveja que eles têm do que vocês fazem, do que vocês trabalham, da casa que estão construindo, levantando? Sempre colocam um defeito aqui, ali, um empecilho aqui e lá. São invejosos mesmos. E por mais que o Jair e a Rose não percebessem ou fizessem não notar, eu via que a Lourdes e o Elcio se consumiam na inveja e ficavam de boca aberta. Um fruto de anos de trabalho, anos de economia, de luta, uma luta em família, pais e filhos unidos num só propósito: vitória. Até que a casa ficou pronta. O Jair e a Rose disseram: bem, agora a gente vai oferecer para os amigos uma festa. Tá tudo terminado, graças a Deus. Vamos oferecer para os amigos uma linda festa de inauguração. Vamos comemorar. E antes de se mudarem para casa, abriram as portas para os amigos. Antes da mudança, todos que ali estavam ficaram encantados com a beleza. Primeiríssima qualidade. Sabe, uma mansão. Entre os convidados, o Elcio e a Lourdes. E eu também estava próxima quando eu ouvi o que os dois disseram. A casa ficou mesmo muito bonita. Mas como é que vão manter isso agora? Como é que vocês vão manter? Não sei não. Vai ser difícil. Imagina comprar todos os móveis para todos esses cômodos. E eu ouvi o que os dois disseram. Comentavam, elogiaram, mas para manter. E falaram isso com uma grande ponta de inveja. Eu vi mais uma vez, eu percebi de novo. Eu estava de olhos neles. E a Rose nem o Jair notavam, não percebiam a maldade que havia nas palavras dos dois, do casal. Por mais que eu tentasse abrir os olhos deles, não acreditavam. E foram depois começando a comprar os móveis todos para casa. Também de primeira qualidade. O Jair dizia, Tedeschi, olha, só vamos nos mudar para lá quando estiver tudo arranjado. Quando tiver tudo montado, a mobília prontinha, aí mudamos. E o Jair comentou que ainda faltava alguma coisa importante, que era fazer o seguro da casa. Arranjou tudo, mobiliou tudo, tudo arranjado, tudo pronto para se mudar. E eis que veio acontecer algo que abalou todo mundo. Era uma noite. O meu irmão foi chamado por moradores vizinhos da casa para que voltasse, para que viesse urgente. E lá chegando, ele viu todo o seu sonho então sendo consumido por labaredas. Aquela tão sonhada casa estava sendo consumida pelo fogo. A mansão. Bombeiros tentando salvar a casa, mas não conseguiram. A labareda, o fogo brando, o fogo forte, o fogo alto, consumindo tudo. A única coisa que realmente ficou de pé foi a parede da cozinha. Só a parede da cozinha. O meu irmão, a Rose, a Mara e o Fernando, por pouco, inclusive, não morreram naquele incêndio. Desesperados tentavam salvar a casa, salvar a mobília, tirar os móveis. O sonho de 10 anos foi consumido em pouco tempo pela labareda, pelo fogo. E os bombeiros, assim que terminaram todo o trabalho, já estava claro o dia. Só aquela parede da cozinha de pé. Veja que interessante, tudo mais caiu. Tudo mais escombros. Aquela cozinha, aquela parede de pé. E na parede, nítida o desenho de um animal. Naquela parede que sobrou da cozinha, naquela parede, a única que ficou de pé, tinha o desenho de um animal de rabo comprido,
um desenho de um animal com orelhas grandes, desenhado ali naquela parede que ficou em pé. Aquela parede não caiu, não arriou. Aquele animal de rabo comprido, orelhas grandes, só aquela parede de pé. Só aquela parede de pé. Isso aí na parede é um bicho terrível. Não tinha quem não percebia aquele bicho. Não tinha quem não observasse aquele animal na parede da cozinha. E como se naquele animal, para dizer alguma coisa, para informar que aquele incêndio não foi um acidente, era um sinal de alguma coisa ruim. E ainda no rescaldo, nos escombros da casa foram retirados. Foi descoberto depois, no fundo do quintal, tinha um cachorro morto enterrado. Esse cachorro estava embrulhado num pano vermelho. Um cachorro morto embrulhado num pano vermelho no fundo do quintal. Quando a retroescavadeira começou a limpar, esse cachorro surgiu. Esse cachorro morto enrolado no pano vermelho, então foi descoberto, apareceu. Aquilo era coisa feita, sabe? Aquilo era macumba braba. Era macumba pesada. Quem teria feito isso? E por que motivo? Essa é a pergunta que veio depois. Quem teria feito isso e por qual motivo? Ninguém imaginava que pudesse ter feito aquilo na vida do Jair e da Rose. E 5 meses depois aconteceu algo que veio a confirmar as minhas suspeitas. A Lourdes, aquela vizinha invejosa, ela foi mordida por um cachorro na rua. Ela foi atacada por um cachorro. No lugar onde o cachorro mordeu, se formou uma grande ferida que não cicatrizava nunca, por nada. E a Lourdes, um tempo depois, veio a morrer pela infecção que a ferida provocou na perna dela. E foi o próprio marido dela, o Elcio, quem nos contou que a Lourdes não aguentava mesmo, não suportava mesmo a inveja que tinha da Rose e do Jair. E foi a Lourdes que encomendou aquela feitiçaria, aquela bruxaria para destruir a vida de Rose e do Jair. O próprio marido contou, o Elcio. Ele não concordava e ela também não com o sucesso. O que Lourdes não imaginava também que viria era um castigo terrível. Mordida por um cachorro na rua, acabou morrendo por uma infecção. Pagou com seu próprio veneno. Nesta vida tudo que bate volta, tanto que Jair e Rose começaram tudo outra vez, do zero, venderam o terreno da casa e com o dinheiro compraram um apartamento. Claro, não é um lugar de luxo tão confortante como aquela casa seria. Mas existe ali a paz, existe ali o amor. Os meus sobrinhos são felizes. Perderam um sonho que levou 10 anos, por uma maldade, mas ergueram a cabeça e se firmaram na vida outra vez. Eu deixo aqui uma pergunta. Será que valeu a maldade da Lourdes? O que é que ela ganhou com isso? O que é que a inveja fez com a Lourdes? Será que ela imaginou que um dia morreria do próprio veneno? Sabe, Tedesco, que a pessoa que espalha o mal jamais imagina que pode ser vítima do mesmo mal. Sua ouvinte do Jardim Conceição, Maria Alice.